que o Criador encha as minhas palavras de unção, para que elas se tornem compreensíveis. Hoje, o verdadeiro crente tem uma missão muito forte nessa terra, que é unir a casa de Israel. Muitos não sabem que tem essa missão, mas o despertamento já está acontecendo. Aqueles que ainda têm em mente a ideia de que o Criador abandonou a Israel, está acordando para atechuvar o retorno às raízes da fé. Se nós não entendermos a restauração completa de Israel, nós também não entenderemos as profecias bíblicas. E muitos estão vivendo das emoções bíblicas, das emoções que a palavra do Criador oferece como consolo. E isso é ruim? Não. É claro que a palavra viva, ela conforta a nossa alma. É para isso que nós oramos, é para isso que nós nos concentramos na fé, que é justamente para que nós saibamos que seja lá o que nós passemos nessa vida, a alegria sempre vem pela manhã. Nós temos exemplos que nos dizem isso. Porém, atrelado a esse consolo, nós temos também a verdade. A grande verdade, que muitos ainda não sabem, não entendem, até porque têm suas mentes condicionadas a rejeitar a restauração de Israel. E Israel não é uma localidade, não é um território. Israel não é um povo judeu. Muitos ainda fazem essa confusão dentro de si, em seu meio religioso, de que quando a gente fala em Israel, logo se remete aos judeus. Porém, quando nós estudamos a fundo sobre as duas casas, nós sabemos que essas duas casas, elas não se perderam. É a casa de Judá e a casa de Israel. Quando nós olhamos para Judá, nós sabemos que são os judeus. E essas duas casas, elas não se perderam. Para quem não conhece, Israel tem 12 tribos. E cadê as 10 tribos que ninguém ouve falar? Ninguém ouve falar na tribo de Manassés, na tribo de Benjamim, na tribo de Rúben. Ninguém ouve falar nessas tribos. Nós só costumamos saber, ouvir sobre Judá e Israel. Então é justamente essas 10 tribos perdidas que o Messias veio ao mundo. Lembra lá em Mateus? Que ele diz assim, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas? Você já ouviu falar nisso? Já ouviu uma pregação sobre as duas casas de Israel e as 10 tribos que estão perdidas, dispersas? Então procure esse entendimento, busque. Existe uma ferramenta muito importante que é o Google. E ele vai te mostrar o YouTube. Eu vejo pessoas com preconceito e dizem, fica escutando vídeos no YouTube. Não, gente, o YouTube é uma fonte de conhecimento. Existe muito conhecimento sério, que não é doutrinário, religioso, doutrina de homens, mas sim conteúdos sérios que explica para você aquilo que você deve saber sobre a restauração de Israel. E eu vou falar para vocês agora, vou ler aqui, para não ficar só em minhas palavras, em Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 9, sobre a nova Israel, aquela que venceu com o Senhor. Nós sabemos que em todas as partes do mundo existem pessoas más e pessoas boas. Existem o joio e o trigo, existem os bodes e as ovelhas. E com Israel não é diferente. Israel é um povo escolhido. E em sua palavra, o Criador usa o profeta Sofonias para nos explicar, aqui nessa passagem, que haverá sim restauração e que esse povo é o povo dele. Você pode procurar na Bíblia inteira, nas Escrituras todas. Você nunca vai encontrar o Criador chamar povo meu, se não for o povo de Israel. E se você não faz parte, se você não entende que você faz parte de uma dessas tribos, você está fora do propósito da salvação. Essa é a grande realidade. A salvação é para um povo. E você precisa estar perto desse povo unido, junto. Por quê? Porque você também faz parte de uma das tribos que está perdida. Você está perdida dentro da religião, perdido, dentro das doutrinas de homens, dentro daquelas doutrinas, daqueles conceitos que abandonam a Israel, acham que vai haver o arrebatamento da igreja, o povo gentil vai subir e o judeu vai ficar aqui na terra pagando o pecado, pagando o que fez com o Messias. Que é isso, gente? Isso é uma doutrina humana e é uma heresia também.
Então vamos voltar para casa. Assim como o filho pródigo, voltemos para casa. Que casa é essa? É a casa de Israel. Então Sofonias diz assim: e assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Altíssimo e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Todas as ovelhas perdidas voltarão com suas ofertas para o Criador. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião. Pois retirarei desta cidade os que se ufanam de soberba. Olha aí a separação que o Criador vai fazer, gente. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiaram no nome, o nome do Altíssimo, que é Yahweh. Não é Jeová, não é Yahvé, não é Deus. O nome do Criador é Yahweh, YHWH. Portanto, o remanescente de Israel é o remanescente de Israel. Não é o remanescente da tribo de Judá. Né? Isso não é judaísmo, não é ser judaizante. É uma recuperação de um povo, de uma casa. É um remanescente. O remanescente não tem religião. O remanescente é aquele que serve ao Criador em espírito e em verdade. Aquele que tem o testemunho do Messias e que guarda os seus mandamentos. Tá? Não é guardar o mandamento do sábado. Shabat tem duas vertentes. Existe o Shabat semanal e o Shabat anual. Não é só guardar o semanal, é guardar também o anual. É o Shabat, né? São todos os mandamentos. É você saber purificar o que você come. É você ter o seu dia especial de descanso. Né? Não é somente você amar ao Criador sobre todas as coisas. Este é o mandamento mais importante. Não é o único, porque as pessoas têm essa mania de eliminar os mandamentos, porque amar a Deus tem que ser o mais importante. É você entender que amar a Ele é obedecer a todos os mandamentos que Ele te ordena. Porque quem ama o Criador cumpre o mandamento. Então as pessoas eliminam todos os mandamentos porque diz que só é necessário amar ao Criador sobre todas as coisas. Como é que você deseja amar ao teu Criador se você não cumpre os mandamentos dele? Então voltando aqui para o versículo 13. Portanto, o remanescente de Israel, entenda isso definitivamente, não mais praticará malignidades, nem injustiças. Não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Sião. Rejubila, ó Israel. Vencer com o Altíssimo. Regozija-te e de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Então, Israel errou? Sim. Quem é esse Israel que errou tanto? As 12 tribos. Não é somente o judeu. Judeu é de uma única tribo, a tribo de Judá. É aquela tribo que não se perdeu. Ela está ali. Por que ela é tão forte? Porque o Messias veio nela. O Messias é o leão da tribo de Judá. Ele veio nessa tribo, ele nasceu nessa tribo. A sua mãe era judia. O seu pai era judeu. Davi, que é a sua raiz, ele é um judeu. O Messias é judeu. Ele é o leão da tribo de Judá. O gentio é cristão, sim, porque ele é parte da religião que foi fundada muito tempo depois que o Messias saiu deste mundo. Mas o Messias é judeu. Ele é sangue puro, israelita. O cristão, ele é um gentio que não prega a Torá do Messias. Ele é programado para excluir da sua vida a Torá. Ou você não já leu uma tradução que diz que o fim da lei é Cristo? E realmente é. Porque dentro desse erro de tradução, o cristianismo retira a lei do meio do povo. Sendo que este povo é um povo israelita que está perdido e doutrinado por homens. Quando você vai para a raiz da fé hebraica, você entende que o Messias é a Torá viva. Ele nunca destruiu a lei, muito pelo contrário. Ele fala com as suas palavras: eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Por que ele fala isso? Porque a lei é imutável e os profetas não mentem. Os profetas estão aqui nas Escrituras para nos mostrar o nosso direcionamento e todos eles são a favor da Torá.
Até Salomão escreveu que aquele que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração é abominável. E as pessoas estão todas em pecado porque estão seguindo doutrinas de homens. Ou seja, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, se você não crê que a lei está em vigor, você está transgredindo a lei porque você já eliminou ela. Então, todas as pessoas estão em pecado. Então, não fique em ensinamento que prega contra a lei. Aí você me diz, mas está escrito que o fim da lei é Cristo. Não é fim, gente, é finalidade. Procure uma tradução israelita, uma tradução que preza pela casa de Judá. Não é tradução do judaísmo, não é isso. O povo judeu, ele foi responsabilizado de trazer as escrituras com o entendimento original. Por isso que a palavra diz lá em Romanos que os oráculos do Criador está com o judeu. Então você não pode se voltar contra o povo de Judá. Israel está lá, Judá está lá. Eles não se perderam. Mas as 10 tribos, sim, as outras 10 se perderam, sim. E as pessoas que não têm o entendimento da restauração completa da casa de Israel, são essas ovelhas perdidas que o Messias veio unir. Muitos têm muita fé, mas não estão entendendo a missão do Mestre. Ele veio unir essa casa. Leia as Escrituras com este pensamento, com esta linha de visão, que você vai entender a partir de hoje. Então, aqui em Sofonias, ele está falando sobre a nova Israel, né? A nova Jerusalém, a nova Sião, aquela que o Messias vem para reinar nela. E você, que faz parte de uma das tribos de Israel, você pode estar perdido, sim. Então, volte para casa. Um ótimo dia a todos.